Voltamos. Eu estou falando um pouco baixo porque já são o quê? 10 horas e 24 minutos da manhã. É a aula que eu gravei, né? É a hora que eu estou gravando esses vídeos. É por isso que eu estou falando um pouco baixo, porque a aula continua. É muita correria você dar uma aula, né? Principalmente preparar uma aula em um período tão tenso como esse. E também a rua onde eu moro, ela é muito barulhenta e talvez fosse bem pior se fosse gravar de dia. Então este é um momento mais calmo na noite para poder fazer isso. Eu espero que vocês entendam. Eu estava falando na aula passada sobre a questão dos maias. A primeira videoaula eu falei sobre a questão da Mesoamérica, né? Então, olha só, tem algumas informações que a gente vai corrigindo, talvez, se houver a necessidade, ao longo dos debates, das dúvidas de vocês. Porque muitos textos que a gente lê, principalmente alguns desatualizados e tal, e até os livros que eu leio, eles são informações bem diversificadas. E essas informações diversificadas, elas acontecem porque há estudos o tempo todo sobre a América, e às vezes uma informação que está em um livro não é a mesma que vai estar em outro, porque o conceito mudou, a teoria mudou, o estudioso ele está partindo por uma outra perspectiva. Então a gente vai buscar os conceitos mais atualizados para estar aqui trabalhando com vocês. E voltando para a nossa videoaula, deixa eu cortar de novo para a nossa ceninha, né? Voltando para a nossa videoaula, cortou. A gente vai entender um pouquinho agora sobre os astecas, essa grande civilização que desafia, né? Desafio aí os grandes estudiosos para entender um pouco mais sobre ela. Então, quem foram os astecas? Né? Eles habitaram a região onde atualmente fica o México entre os séculos XIV e o século XVI. Então você vai ter um apogeu deles bem curtos, diferente dos maias, né? Foi a fundadora da cidade de Tenochtitlan, cidade do México, né? Então atualmente Tenochtitlan ela é chamada de cidade do México. No século XIV, em uma região de pântanos próximos do lago Texcoco. Então você vai ver aí que era uma grande característica também das sociedades ao longo da história se formar em torno de lagos, rios, porque apresenta o solo fértil, né? Então esse solo fértil ele vai proporcionar um melhor cultivo, uma melhor colheita e vai ter água para suprir as necessidades e assim por diante. Seu idioma era o Nahuatl e também eram chamados de Mexica, algo como o Lago da Lua. Então a palavra México, né, ela vem nessa língua e ele está dizendo alguma coisa referente ao Lago da Lua. Então olha só como é importante a gente entender essas cidades, até mesmo, aliás, entender um pouco da nossa história, até mesmo para a gente saber a origem das coisas. A sociedade era organizada em uma ordem hierárquica, então você vai ter aí a base. Estavam os camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, não tão diferente do que os mais apresentavam, né? No topo a gente vai ter a nobreza composta pelo imperador, aí sim a gente tem a figura do imperador, a gente vai ter a figura do poder centralizado, diferente dos maias que não tinham cada cidade-estado dos maias. Eles eram governados por um governante e tinham as suas leis diferentes e tal, e aqui não, você tem a figura do imperador que está reinando sobre os demais. Nós vamos ter os sacerdotes, os chefes militares, né? Então a gente tem essa característica da composição da sociedade asteca. O imperador era também o chefe do exército,
Então a gente já tem aí a característica dele. Ele era um guerreiro e obrigava a classe baixa da sociedade a realizar um trabalho compulsório a seu favor. Então ele se utilizava do cargo que tinha para poder ter, né, alguns privilégios, alguns benefícios, porque ele tinha essa autoridade para fazer isso. Isso era feito por meio de trabalhos em obras públicas, tipo criação de canais de irrigação, estrada, templos, pirâmides e assim por diante. A agricultura asteca era intensamente desenvolvida graças a técnicas eficientes como as chinampas, né, que era ilhas de cultivo e obras de drenagem. Então a gente vai ver aí as chinampas, que eles vão pegar essas ilhas, criar artificialmente para poder plantar, colher e tal. É bem interessante que eles vão construir essas chinampas e as cidades dentro desses lagos, né? E obras de drenagens também, já mostrando aí seu desenvolvimento nas técnicas de irrigação. Então, novamente eu volto a repetir, não é tão diferente do que os romanos utilizaram, os egípcios utilizaram, né? Então perceba que aqui no continente americano as civilizações clássicas, entre aspas, elas já tinham vários conhecimentos do que as civilizações clássicas europeias e egípcias. É bem interessante falar que às vezes nós esquecemos que o Egito está dentro do continente africano, né? Mas o Egito, ele faz parte do continente africano e muitas vezes a gente se relaciona, né? Nós relacionamos ao Egito como uma parte da Europa, talvez até mesmo pelos nossos próprios processos de inculcar essa ideia de que a África é um continente atrasado que nós vamos estudar ao longo do 7º ano, que não é bem isso, né? Isso daí, quando a gente estiver debatendo principalmente sobre os povos, né, africanos, nós vamos entender um pouco sobre essa história. Mas voltando para o nosso assunto, os principais cultivos eram pimenta, tomate, milho e cacau. Estes inclusive eram usados como moeda de troca pelo povo asteca. Então a gente tem uma característica bem diferente aí do que os europeus utilizavam. Os europeus utilizavam moeda, né, baseada aí no ouro, nas pedras preciosas e tal. Já para os astecas não. A pimenta, o tomate, o milho, o cacau, eles eram essas moedas. Porque às vezes um povo produzia mais milho, eles tinham mais cacau, então eles pegavam e trocavam o que eles necessitavam pelo que está, aliás, trocavam um pouco do excesso deles, o que eles tinham demais, e trocavam pelo que o outro tinha demais, né? Então assim era uma maneira desses povos se suprirem. Aí a localização e desenvolvimento do Império Azteca. Nós vamos ter a civilização azteca desenvolveu-se em uma região chamada Mesoamérica, portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos, né? Então eles têm esses dois aspectos, essas duas identidades. Os astecas instalavam-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México. Na capital dos astecas, chamada Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no Lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. E eu trouxe para vocês aqui o mapa, né, de onde estava localizado. Aqui, olha só, no século XVI, né, nós vamos ter aqui o Lago Texcoco, vários outros lagos, ó, o Lago de Zoom, eu não estou vendo o nome, mas enfim, essa parte aqui toda é o Lago Texcoco. A gente tem aqui a cidade de Tenochtitlan aqui nesse pontinho vermelho, e olha as outras cidades se desenvolvendo em torno deste lago. Então observem bem essa imagem. Aqui é
a imagem atual, né? Ela foi tirada hoje, aliás, ontem à tarde, quando eu estava preparando esta aula para vocês, e é uma imagem via satélite de como está hoje. Então a gente vai ver aqui Costa Rica, Paraguai, Honduras, El Salvador, a gente tem aqui a parte do México, né? Já subindo, e aqui a gente tem a quinta de Lago Texcoco. Então olha só, já sem o azul, né? Nós vamos ter o Golfo México, teremos aqui o Oceano Pacífico, mas a gente não está vendo nenhum indício do Lago Texcoco. Então, olha só, outra coisa interessante. Tem aqui um link que vocês depois podem acessar, que vocês vão ver que a cidade, né, a cidade do México, ela está afundando, porque ela foi criada, ela foi desenvolvida em cima de um lago aterrado, né? Então, olha só, é interessante entender esses processos. Mais uma vez eu trouxe aqui, ampliando um pouco mais a foto de como está essa característica do lago. Olha só, sem as águas, agora tudo urbano, né? Nós temos até aí ó, o Lago Texcoco, onde é que eles estão. Então olha só, como não é mais possível ver este lago, né? A gente só vê cidades, mas essa cidade está afundando, e é bem interessante ler a reportagem depois de 2012, uma reportagem que ela vai dizendo, né, que a cada ano que passa, alguns centímetros dessa cidade ela baixa, e vai ser bem interessante para vocês lerem. Aí eu trouxe aqui a pirâmide social dos astecas, né? Então você vai ter aqui o imperador, o Tantor, a família real e o Conselho Supremo, né? Eles vão estar aqui. Você tem os chefes administrativos, sacerdotes, chefes militares abaixo do imperador e da família real. Você vai ter os comerciantes, os artesãos, aqui tratados como categorias distintas, o comerciante tratado como a parte mais importante do que os artesãos, mas mesmo assim os soldados, agricultores formam a grande base, né, a grande maioria dos astecas, da base social asteca, da pirâmide. E nós temos aí os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra e condenados pela justiça. Então, uma prática que a gente vai vendo se repetir ao longo da história dos povos, independente da região do continente onde eles estão. Você vai guerrear com um povo inimigo e você acaba prendendo, transformando esses outros indivíduos em escravos, né? Com a diferença que aqui, novamente eu volto a repetir, utilizados através de sacrifícios. É esse o papel do escravo. Aí você tem aqui a civilização se destacou também na invenção de conceitos matemáticos, astronômicos, né? Eles vão beber muito das fontes dos maias, porque eles vão chegar nas regiões onde antes povoaram os maias. Então muitas das técnicas, muitos dos conhecimentos eles vão conseguir se apropriar, além de praticar a escrita baseada no uso de símbolos e desenhos pictográficos, né? Então eles pegavam as imagens e desenhavam, né, contando aí histórias e tal, e fazendo registros. Quanto ao calendário, adaptá-los do sistema maia inseriram algumas modificações, né? Então eles não criavam, aliás, eles vão se adaptar e vão moldar esse calendário segundo as necessidades deles, né? Então os maias vão exercer uma grande influência sobre esse povo asteca. O artesanato asteca era dotado de extrema riqueza demonstrada nos objetos de ouro e prata, artigos pintados à mão e tecidos confeccionados por eles mesmos. Então a gente tem aí já uns indícios, não o conceito de manufatura, como a gente vai utilizar aí, né? Mas a gente já tem aí indícios dessa ideia
da produção de artigos de artesanato. Muitos dos artigos estão expostos atualmente em museus da Cidade do México. Então eu trouxe aqui para vocês algum modelo de escrito, né? Então a gente, olha só, você vai ver de como eles contavam as histórias, como eles contavam, por isso que estão representados aqui em número, os símbolos, as imagens. Aqui do lado você vai ter aí o alfabeto asteca, né? Então a cabeça do crocodilo, aí você vai ter a cabeça do veado, você vai ter do Apubuti e assim por diante. Então cada símbolo deles se representava uma mensagem, representava uma produção de um som, e nós vamos compondo essa sociedade, esse modelo, essa grandiosidade que vai ser a sociedade asteca. Aí eu trouxe aqui para vocês também algumas estátuas, né, ainda sobre o artesanato dos deuses astecas, máscaras dos deuses. Então olha só, sempre bem expressivas. E aqui é a representação do calendário, né? Então é importante ver que bem parecido com o dos mais, mas um pouco mais adaptado à realidade deles. Aí compreendendo a história da fundação asteca. Inicialmente os astecas estavam submetidos à influência de Azcapotzalco, cidade dos tepanecas, outro povo mesoamericano, pagando-lhe impostos, né? Então eles eram susceptíveis a um outro povo, mas ao longo aí dos anos eles vão se organizando e vão conseguindo resistir até conseguir tomar de vez o poder. Aí por volta de 428, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os tepanecas, o que resultou na derrota de Azcapotzalco. O líder da cidade tepaneca, Maxdá, foi sacrificado. Depois da conquista de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram consideravelmente. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região, né? Então perceba que eles vão começar a predominar, eles vão fazer suas alianças políticas, vão ser histórias aí de traição e assim por diante. Então é bem interessante ver como os astecas vão compor a sua história, a sua construção desse império. Assim iniciaram o processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes a outros povos. Uma coisa que eu estava falando na sala de aula, que é interessante ressaltar aqui, eles conquistavam um determinado povo, eles agregavam esse povo, esse território, mas eles tinham algumas certas flexibilidades quanto à cultura desses povos, né? Então muitas coisas eles tomavam para si, outras coisas nem tanto, mas os revoltosos, né, os povos que estavam sob sua dominação sempre vão se revoltar, sempre vão resistir às influências astecas. Aí nós vamos ter aqui a cidade-estado, né, o marco importante da história sobre as origens dos astecas e a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlan, em 1225. Os astecas estabeleceram-se na região de Tenochtitlan a partir da construção de um templo feito de bambu. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes que avistaram um presságio, sinal enviado pelos deuses, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Então, olha só como é místico, né? A criação da cidade, da capital, onde vai se fundar aí depois de Tenochtitlan. Com a fundação e o crescimento de Tenochtitlan, os astecas desenvolveram relações comerciais com as grandes cidades vizinhas. Eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado alianças com outras grandes cidades da região. Surgiu nesse momento a aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tacubán,
a qual ficou conhecida como Tríplice Aliança, que anteriormente a gente vai ver, né, que essa Tríplice Aliança é o que vai derrotar as forças de Azcapotzalco, é muito difícil falar esses nomes, né, e eles vão conseguir a partir daí expandir seus impérios. Aqui eu trouxe para vocês a representação da cidade-estado de Tenochtitlan, né? Então olha só, sempre em cima de um rio, aliás de um lago, né? Ela vai ser imensa, os canais fluviais, as pessoas sempre carregando aí que suas mercadorias, e é grandioso, né? Parando para pensar, é magnífico. Eu queria poder andar, desfilar por essas ruas, porque já imaginou você estar diante de um império desse tamanho, dessa estrutura, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? Então, isso é maravilhoso. Eu fico imaginando a cara dos europeus chegando assim, se deparando com essa grandiosidade. Aí a religião asteca, né? Eles também eram politeístas, assim, parecido com os maias, acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, mas não só ela, né? Ele absorveu elementos de outras culturas mesoamericanas, porque eles dominavam, gente, é importante entender isso. E eles iam se apropriando dessas culturas à medida que se convém, até mesmo como uma maneira de forçar os indivíduos a aceitarem, né, as imposições que os astecas tinham. Então eles não tiravam totalmente da liberdade, mas também eles tinham as regras que esses povos tinham que seguir. Então era como se fosse uma garantia de que tudo, né, ficaria bem se esses dominados agissem de acordo com os anseios astecas. Então, um exemplo da influência de outras culturas na religião asteca era o deus Quetzalcoatl, conhecido pelos maias como Kukulkan. Os astecas acreditavam que Tezcatlipoca era o deus mais poderoso. Outros deuses importantes dos astecas eram Tlaloc, deus que representava a água e a fertilidade; Quetzalcoatl, versão asteca de uma divindade maia, considerado deus do aprendizado; Huitzilopochtli, deus da guerra e o responsável por guiar os astecas até Tenochtitlan, né? Então, olha só, que magnífica sociedade. Aí na religião asteca o sacrifício humano também era muito importante, né? Era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Então eles tinham medo aí que o sol apagasse, porque se o sol desaparecesse, aí você não vai ter colheita, você não vai ter aí a marcação do tempo e assim por diante. Então era bem interessante a relação que eles tinham. E manter os deuses agradados era o seguinte: eles tinham medo, né, de que os deuses se revoltassem e acabassem punindo com a falta de chuva, a falta de sol, a falta de alimento e assim por diante. Isso é bem interessante ser colocado. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toltecas, vez que existe evidência desse povo que retratam a prática. Então, olha só, mais uma vez, a influência de outros povos sendo associada aos astecas, né? Eles vão se apropriando dos costumes que os convém. A justificativa para a realização de sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação desse povo, né? Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Então, olha só, sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses, uma forma de manter o sol, Tonatiuh, em funcionamento. Então você vê aí um sacrifício muito ligado à ideia da gratidão, né? Não diferente do que os cristãos acreditam, por exemplo.
no cristianismo você tem a ideia de que Jesus se sacrificou e por isso os líderes religiosos estão o tempo todo, né, tentando nos convencer ou tentando colocar essa ideia do sacrifício ser em prol da divindade e ser um ato divino, não diferente do que os astecas acreditavam. Ou está aqui com certeza com cuidado de não fazer um anacronismo, né? Então a gente tem, mas são exemplos que podemos utilizar para compreendermos o que era esse sacrifício. Então, se o Deus da corporação era a maneira mais ideal que tinha de agradá-lo, era fazer essa homenagem, prestar essa homenagem a esse Deus que se sacrificou em torno, em prol, né, de uma população, do seu povo. E aqui nós temos os deuses, né, que depois vocês novamente deem uma olhada. Eu chamo a atenção aqui para a observação de Vênus, né, que é o Quetzalcoatl, né, isso aí mostrando mais uma vez a ligação desses indivíduos com os estudos da astrologia, aliás, a astronomia, né? Então, olha só o quanto é bem importante a observação do espaço, a observação dos planetas. Então, esse conhecimento que ele já tem, essa observação, essa característica. E eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, como alguns deuses astecas eles eram representados. Novamente, alguns deuses, né, com performance antropomorfas, outros já totalmente humanos. Então, muitos deuses vindo aí dos toltecas, dos maias e assim por diante. Então é bem interessante essa observação. Eu fico imaginando uma série com esses deuses, como seria bem bacana, né? E aqui um pouco da cultura, né? A respeito da cultura asteca pode ser mencionado os aspectos como a crença deles no Teotli, uma espécie de ligação existente dos seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Para os astecas, tudo o que existia emanava de certa maneira o Teotli. Então, olha só, gente, é bem interessante a existência aqui na espiritualidade, né? Uma espiritualidade mais direta, mas, vamos dizer assim, sobre fluidos vitais, sobre energia vital e assim por diante. Os astecas tinham um grande apreço pela astronomia e essa função fazia parte das obrigações sacerdotes, né? A observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos que lhes permitiram formular 2 calendários. O que era utilizado no cotidiano chamava-se Xiupuhuali, e o segundo, que tinha valor religioso, ficou conhecido como Tonal Puhuali. Então, olha só, tinha uns não tão diferentes também. Novamente eu volto com o risco de não cometer, né? Cuidado de não cometer um anacronismo. Nós cristãos também, nós no Ocidente temos 2 calendários, né? O calendário cristão, que vai ser datado sempre com as datas comemorativas religiosas. Temos o calendário civil, que eles unem os 2. Aí aqui não, aqui nós já eles têm os 2 calendários, né? Um era utilizado no cotidiano e o outro utilizado para fins religiosos. O primeiro calendário apresentava 18 meses de 20 dias, mais 5 dias adicionais, considerados dias arborentos. Então, todo mundo tinha medo de sair de casa, fazer coisa tal, que ia sempre dar um errado nesses dias, vamos dizer assim, os dias ruins, né? O que totalizava 365 dias, bem parecido com o nosso calendário, os dias, quando a contação de dias. O segundo possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação dos 2 calendários gerava uma data específica diferente durante um período de 52 anos. Então, você tem aí os ciclos, né, que vão começar a ser formados. O final desse período era considerado um período de azar e seu reinício era celebrado. Então, era esse período, né? Eles faziam essa transformação, essa reestruturação e depois se iniciava o calendário novamente.
Na organização familiar, os destaques vão para o fato de existirem parteiras especializadas que eram devotas de de Kui, a deusa da maternidade. Aos montiais, as mulheres ficavam na casa de seus pais até por volta dos 15 anos, a idade em que geralmente se casavam, enquanto os homens casavam por volta dos 20 anos. Então a gente já tem aí também as separações de gênero. Mulheres vão ter determinados cuidados dentro da sociedade, homens outros. Então vão começar a exercer funções diferentes. Aí os homens astecas só podiam casar-se com mais de uma mulher, se tivesse condições de sustentá-las. O adultério na sociedade asteca era punido com morte, tanto para homens quanto para mulheres. Então olha só, a bigamia, que é o nome que a gente dá, era permitido, mas se ele tivesse condições de sustentá-la, se uma dessas mulheres não aceitasse, era considerado traição e esse homem ou essa mulher eram mortos. E temos aí, né, como esse império ele acabou, que depois nós vamos estudar mais detalhadamente. Os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Moctezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Então aí depois nós vamos estudar o que foi esse contato, o que foi esse processo, bem um pouquinho mais à frente. Então aqui a gente já deixa um spoiler do que vai acontecer, né, dessas relações, da chegada dos espanhóis, já trazendo fim desses períodos, já trazendo fim do império, dessas civilizações assim por diante. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança com outros povos, como os tlaxcaltecas, e atacaram a cidade de Tenochtitlan. Por quê? Porque eram assim, nativos que também tinham interesse no fim de Tenochtitlan. Então os espanhóis, é bem interessante que o filme que eu passei para vocês de 1492 vai falar dessa relação bem depois, tá? Então prestem atenção quando estiverem assistindo o filme. Conquistando-a em 1521, com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e plantando as bases de sua colonização. Então olha só, esse processo todo de colonização a gente entende depois, mas aqui já tem uma deixa do que foi esse período, né? E aqui eu trouxe para vocês os sites de referência, os livros que eu utilizei, e também derem aí a continuidade ao filme, assistam ao filme 1492, A Conquista do Paraíso, que vai ser bem interessante para os nossos estudos. Então, com isso, vamos lá, cortou. Então, com isso eu encerro as nossas videoaulas dessa semana. Mais informações eu passo ao longo do WhatsApp, ao longo do grupo. Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixem de responder o quiz, não deixem de assistir o filme. E esse livro vai valer ponto, tá? Vai para a nossa nota. A gente está em processo de avaliação, não estamos parados, estamos preparando aulas, então esperamos que vocês cumpram com as obrigações de vocês. Dúvidas, pergunta no WhatsApp. De segunda a sexta estarei no WhatsApp para responder. Sábado e domingo é o momento de descanso, é o momento de preparar, fazer outras atividades. Então aproveitem a semana para tirar dúvidas, pedir materiais, fazer outras coisas, tá bom? Cheiro no olho, se cuidem, se previnam e bons estudos.